Pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo jóia. Hoje eu gostaria de trazer um pouquinho, uma explicação sobre o fenômeno de cavitação, que é comum ser visto principalmente em sistemas hidráulicos, uma vez que a cavitação ela é um fenômeno que acontece devido à formação de vapor, né, em tubulações ou em máquinas hidráulicas. E muitas vezes esse efeito em máquinas hidráulicas é extremamente prejudicial e esse vai ser a ênfase que eu vou dar nessa explicação, ok? Bem, esse efeito ele acontece devido a uma baixa pressão que acontece nessas máquinas hidráulicas. Obviamente, essa baixa pressão ela também pode ser vista ao longo da tubulação, ok? Mas na parte de entrada das máquinas hidráulicas, por exemplo, como as bombas hidráulicas, essa baixa pressão gera esse efeito de cavitação e ele é um efeito extremamente prejudicial. Por quê? Porque quando você tem a passagem da água do estado de vapor, do estado líquido, perdão, para o estado de vapor, esta água começa a formar pequenas bolhas, né, que seriam o vapor de água, e essas bolhas, ao se aproximarem da bomba ou da entrada da bomba, ela acaba condensando próximo ao rotor, e isso vai acabar danificando com o tempo esse elemento, né, da máquina. Aqui tem um vídeo que a gente consegue ver, né? Aqui foi tirada a parte de frente da máquina hidráulica, na região da sucção dela, e foi colocada uma placa transparente, talvez um acrílico, ok? E vamos dar uma olhada aqui, ó, só para vocês verem esse efeito acontecendo. Um detalhe importante é por que isso acontece, né? Explicando antes. Por que isso acontece nas máquinas hidráulicas? Porque uma bomba, por exemplo, uma bomba centrífuga, ela trabalha através de diferença de pressão entre a sua entrada e a sua saída. A diferença de pressão nas máquinas hidráulicas, nas bombas centrífugas, por exemplo, na sua entrada, ela é uma pressão baixa, normalmente é uma pressão abaixo da pressão atmosférica, tá? Ou seja, uma região de vácuo. Essa baixa pressão é o que possibilita a entrada do fluido para dentro da máquina. E acontece que com esse abaixamento de pressão, em muitos casos, essa baixa pressão leva à formação do vapor. Tá? E esse vapor é o que vai danificando com o tempo o rotor aqui dessa máquina, ok? Quer ver? Vamos dar uma olhadinha isso acontecendo. O detalhe é que isso é altamente influenciado pela rotação da máquina, tá? Então, quanto maior a rotação, mais baixa vai sendo a pressão aqui, ok? Vendo essa presença dessa região mais esbranquiçada, né? São essas bolhas aqui. Isso aqui seria o efeito da cavitação, tá? Então é a formação dessas bolhas, né? Desse vapor de água. Isso, a máquina operando durante um período longo em cavitação, isso a danifica, né? Tá bom? Então, só para a gente ter uma noção de que isso aqui acontecendo, né? A cavitação, ela muitas vezes na prática, ela leva a um efeito sonoro um pouco diferente da bomba, tá? Então a gente às vezes até consegue identificar o efeito da cavitação por um pouco de som da máquina. Ok, vamos passar aqui. Bem, mostrando só rapidinho como que isso pode ser visto ou como que a gente pode entender a formação, na verdade, do vapor de água, porque a primeira coisa que a gente deve ter em mente é que a formação de vapor ela não é um parâmetro exclusivo de temperatura, né? Mas a passagem líquido-vapor de qualquer substância ela depende da relação entre a temperatura e a pressão. Em especial, esse aqui é chamado, né? Aqui esse eixo chama esse fato de pressão de vapor, ok? Só para a gente ter uma noção, vamos pegar para o caso o gráfico exclusivo da água, ok? A gente sabe que a pressão atmosférica, e nesse caso essa escala de pressão, ela está escrita em pressão absoluta, ok? Você pode perceber que a pressão atmosférica ela está em 101,3 kPa, tá? kPa.
E em pressão atmosférica, todo mundo sabe que a água pura ela vai passar do estado líquido para o estado de vapor a 100 graus Celsius, ok? Então, se você pegar aqui a pressão de 101,3 kPa, pressão atmosférica, em escala absoluta, e vir no gráfico de água, você vai perceber que a temperatura de vapor é de 100 graus Celsius, ok? Temperaturas aqui, nesta pressão e nessa temperatura, você inicia o processo de passagem líquido-vapor. Ok, mas agora suponha que você tenha, por algum motivo, a queda de pressão. Então, por exemplo, só lembrando que acima dessa pressão, você tem as pressões, que seriam as pressões positivas na escala manométrica e negativas, obviamente, também na escala manométrica, mas na escala absoluta, lembrando que nós não temos valores negativos para as depressões, né, o vácuo. E são valores positivos, mas abaixo do valor da pressão atmosférica. Tá? Então, no caso, por exemplo, 90 kPa, em escala absoluta, a gente já se encontra em vácuo ou depressão. Tá? Então, vamos pegar o seguinte exemplo. Suponha que a pressão de vapor da água, a pressão da água, caia a 60 kPa. Tá? Pode ser, por exemplo, pela pressão na entrada de uma máquina hidráulica. Se a gente olhar aqui o gráfico da água, trazendo este valor de 60 kPa, tá? Então, este valor aqui, ó. Opa, desculpa, deixa eu voltar aqui. O valor de 60 kPa, trazer isso até o gráfico da água, nós vamos perceber que a temperatura não é mais de 100 graus Celsius quando a água passará do estado líquido para o estado de vapor. Mas então nós teremos a temperatura agora aqui, fazer um risquinho aqui para ficar mais fácil, ó. 60 kPa. Nós percebemos que a temperatura agora, que faz com que a água passe do estado líquido para o estado de vapor, cai, ó, para entre 80 e 90 graus Celsius. E se a gente continuar abaixando mais essa pressão, por exemplo, chegar a 20 kPa, um exemplo, né? A gente teria temperaturas ainda mais baixas, 60 graus Celsius. Ou seja, a 20 kPa de pressão, a água passaria para o estado de vapor, não a 100 graus Celsius, como a pressão atmosférica, a pressão ambiente, mas a uma temperatura menor, 60 graus Celsius. E assim quer dizer o seguinte, que quanto mais baixo for a pressão sobre a água, também mais baixa será a temperatura na qual ela passará para o estado de vapor. E lembrando, como as máquinas hidráulicas, ou como a bomba hidráulica em especial, trabalha por meio da diferença de pressão e a sua entrada trabalha com pressões negativas ou pressões abaixo da pressão atmosférica, esse efeito ele é muito acentuado e tem que ser tomado cuidado nas máquinas hidráulicas, ok? Joia. Agora, olha só, vamos analisar isso utilizando como exemplo uma instalação de recalque, tá? Aqui é uma coisa que nós já conhecemos, que é reservatório de sucção, reservatório de recalque, bomba hidráulica. Em especial, vamos analisar a seção de entrada na bomba, uma vez que essa seção de entrada a gente tem interesse na pressão de entrada da bomba hidráulica, ok? Escrevendo a equação de energia entre duas seções, nesse caso foi escolhida a seção 1, que é exatamente a superfície do reservatório de sucção, e a seção E, que representa para a gente a entrada ou a seção de entrada da bomba, tá? Lembrando só que como a gente está falando de uma instalação de recalque, ou usando a equação de energia para um fluido real, nós devemos contabilizar também a perda de carga que acontece entre as seções 1 e E. Só lembrando que entre a seção 1 e E, nada mais é do que a perda de carga que acontece na sucção, tá? Então você contabilizando perda distribuída, perda localizada, as perdas distribuídas e as perdas localizadas na sucção, nós temos exatamente a perda de carga total da seção 1 à seção E, que é o que marca pra gente a sucção. Maravilha? Ok. Agora, o nosso interesse é exatamente analisar o fenômeno da cavitação e como que a gente pode prever, teoricamente,
se esse fenômeno poderia vir a acontecer no nosso projeto hidráulico ou no nosso projeto de instalação de recalque. E para isso nós utilizamos a equação de energia, que foi falado anteriormente, abrindo ela nos seus termos de carga, né? Velocidade, pressão e altura para a seção 1, ok? Velocidade, pressão e altura para a seção E, que é na entrada da bomba, mais a perda de carga, ok? Só, na verdade, abrindo aqui a equação. Lembrando, óbvio, né, que essa equação ela não soma aqui no termo à esquerda a carga da máquina, tá bom? HB. Por que não? Porque entre a seção 1 e a seção E, nós não temos a máquina hidráulica, ok? Apenas a máquina hidráulica ela fica posterior à seção E. Então, aqui na equação de energia não é contabilizado o termo de energia da máquina. Bem, se tratando, né, o reservatório de sucção como um reservatório de grandes dimensões ou de nível constante, nós temos que o termo de velocidade na seção é zero, se tratando agora também de um reservatório aberto para a atmosfera. A pressão sobre ele, a pressão P1, é igual a zero, em escala efetiva isso é para a gente a referência, né? A pressão atmosférica ela é zero na escala efetiva, que é a pressão de referência. Além disso, se nós adotarmos que o plano horizontal de referência está exatamente sobre a seção 1, Z1, a cota de altura Z1 também se torna zero, ok? Então a equação de energia para a gente fica desta maneira aqui, ó. Feliz Natal, gente. Ó, minha canequinha de Natal, hein? Beleza? Feliz Natal para todo mundo aí. Aqui agora nós temos a velocidade de entrada na bomba, na máquina, a pressão de entrada e a altura, a cota vertical, né? ZE, tá? Que aqui pode ser visto por esse croquisinho aqui. ZE é a medida vertical a partir do plano horizontal de referência até a seção, tá? ZE aqui. Outra coisa que nós temos, depois de contabilizar, é a perda de carga também, tá bom? Que nesse caso estamos deixando ela genérica aqui, lembrando que esse termo ele tem que ser aberto em perda de carga distribuída e singular ou localizada, tá? Ok. Como eu havia comentado, tá? Aqui abrimos o termo de perda de carga em distribuída e singular, tá? Tudo isso na sucção. E fazendo o seguinte rearranjo matemático nessa equação, né? Passando todos os termos, exceto o de pressão, para o lado esquerdo, tá bom? Então passamos tudo para cá. Obviamente você vai reparar que todos esses termos ficarão negativos, né? Ficaria menos V ao quadrado, menos EE, menos HF, menos HS. Colocando em evidência o sinal negativo, feito agora na linha de baixo, chegamos nesta equação aqui, ok? Veja que essa equação que a gente está fazendo é isolando exatamente o termo de pressão de entrada da máquina. Maravilha? Aqui só, arrumando para o próximo slide. Veja, uma primeira observação que nós devemos ter. Olhando os termos que estão entre parênteses aqui, todos esses termos são negativos, são positivos, né? A velocidade positiva, a cota de altura positivo, aqui vamos deixar entre aspas, tá? Positivo, porque a gente até poderia trabalhar com a bomba no chamado estado afogado, ou bomba afogada. A bomba afogada é quando a cota ZE está abaixo do plano de referência, ou seja, essa bomba, essa máquina hidráulica, você traz ela para baixo da superfície do reservatório de sucção, tá? E nesse caso, então, o Z seria negativo, tá bom? Então, vamos deixar entre parênteses essa colocação. Agora, as duas perdas de carga, obviamente, são positivos, tá? Então, velocidade e as perdas positivas. Agora, pensando nessa colocação, a gente vai, obviamente, perceber que a razão PE sobre gama, né? E o gama é o peso específico da água, esse termo ele é menor do que zero. Se todos esses termos, obviamente, forem positivos, e aqui tem um sinal de menos, aqui o valor final, né, vai dar um valor menor que zero, né, por uma análise matemática simples aí. Agora, uma coisa importante. A pressão de vapor, ela é dada nas tabelas de vapor, de termodinâmica,
ela é dada na escala absoluta e não na escala efetiva, como a equação de energia prevê ou faz, tá? Então, como que a gente deve escrever a pressão de entrada na bomba em termos da escala absoluta? Então, deixa essa equação aqui parada, essa análise. Agora, só lembrando, colocando o termo da pressão de entrada na bomba na escala absoluta. Vamos fazer a seguinte anotação. PABS é nada mais do que a pressão efetiva mais a pressão atmosférica. É assim que faz a passagem da escala efetiva para a escala absoluta. Aqui em escala efetiva, aqui em escala absoluta. Tá bom? Desse modo, a equação de cima, né, retornando isso que nós encontramos na equação de cima, nós chegaríamos na seguinte relação, essa daqui, né? Logicamente que para isso passaríamos a pressão atmosférica para cá subtraindo, né? E jogaríamos ela aqui, tá bom? E depois, obviamente, o peso específico passaria multiplicando, como aqui está, ok? E depois você passaria o termo da pressão atmosférica para o lado direito da equação, como mostra aqui. Assim, a pressão absoluta na entrada da bomba poderia ser dada por esta relação aqui, ó, ok? Agora, importante, né? Quando acontecerá a cavitação, ou seja, qual que é a condição hidráulica para que o efeito de cavitação seja observado? Bem, a condição é se a pressão absoluta na entrada da bomba for menor do que a pressão de vapor do líquido, não precisa ser água, tá? Mas a pressão de vapor do líquido, ou se a pressão na entrada da bomba for menor que a pressão de vapor do líquido, essa é uma condição onde a máquina hidráulica irá cavitar. Ou, obviamente, na tubulação, caso em alguma posição da tubulação isso aconteça, né, essa condição de pressão, também haverá cavitação. Só lembrando, a pressão de vapor do líquido em questão, você deve pegar ele ou nas tabelas termodinâmicas, para quem já estudou um pouco de termodinâmica. Quem não estudou, eu aconselho, tem algumas aulas de termodinâmica aqui que fala sobre substâncias puras. Em especial, eu ensino a usar um software termodinâmico que é o CAT3, que poderia fornecer para vocês essas informações também, as informações da pressão de vapor, tá? É chamada de pressão de saturação, né? Vapor saturado, pressão de vapor saturado. E, bem, mas caso você não tenha esse conhecimento, você pode fazer isso através da análise do gráfico que eu mostrei anteriormente. Quer ver? Vamos passar lá rapidamente para vocês relembrarem. Este gráfico aqui, tá? Lembrando só que a relação entre pressão de vapor, a pressão de vapor de uma substância depende da temperatura. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha uma linha de escoamento de água cuja água está a 40 graus Celsius, ou 50, por exemplo, tá? 50 graus Celsius. Então, se a gente vier aqui, pegando pelo gráfico, deixa eu pegar uma canetinha novamente, ó, 50 graus Celsius, vem aqui no gráfico, veja, a pressão de vapor para 50 graus Celsius é um pouquinho maior do que 10 kPa. Ou seja, se você estiver operando com uma substância a 50 graus Celsius e a pressão de vapor dela cair a valores menores do que, vamos supor que aqui seja, para efeito só de comparação, 12 kPa, se a pressão de vapor cair para valores inferiores a 12 kPa, na escala absoluta, hein, tá? A 12 kPa, nós teríamos então a cavitação acontecendo. Se a sua pressão for mantida superior a 12 kPa, obviamente na temperatura de 50 graus Celsius, o fenômeno de cavitação não iria acontecer. Ok? Voltando ali para o nosso joia aqui, vamos passar aqui. Beleza, tá? Vamos aqui. Agora, é lógico que para a gente, em termos de um projetista, né, é muito mais importante a gente entender as condições onde, obviamente, não existe cavitação. Ou seja, quais são as condições que nós devemos manter no projeto para que a cavitação não ocorra, tá? E, logicamente, se a cavitação ocorre com pressão na entrada, a pressão absoluta na entrada da bomba menor que a pressão de vapor, obviamente que num projeto,
para que a cavitação não ocorra, você precisa manter a pressão na entrada da bomba, pressão absoluta na entrada da bomba, acima da pressão de vapor. Joia? Ó, então, fazendo essa análise aqui, ó, usando a equação de energia, nós podemos perceber o seguinte, né? Quais condições, né, que nós poderíamos ter do ponto de vista matemático aqui, para que essa condição aqui pudesse ser favorecida, tá? A primeira observação que a gente pode ter é que, para que a gente tenha pressões absolutas mais elevadas, a pressão na entrada da bomba mais elevada, nós deveríamos trabalhar com menor velocidade na tubulação de sucção, tá? Por quê? Porque quanto menor for essa velocidade, menos negativo fica todo esse termo, ou seja, o valor negativo aqui fica menor. E quando subtraído da pressão atmosférica, não faz com que o valor da pressão na entrada da bomba seja muito baixo, tá? Matematicamente é isso, que é essa análise que nós devemos fazer, tá? Então, velocidades mais baixas produz pressões na entrada da bomba mais alta, tá? Ou seja, se a gente trabalhar com a vazão fixada, a menor velocidade só pode ser obtida com túbulos de maior diâmetro, tá? Então, caso você trabalhe na região de sucção com vazões muito altas, a única maneira de você trabalhar com velocidades baixas é fazer com que as tubulações, ou que o diâmetro da tubulação na entrada da bomba seja maior, tá? Ou, obviamente, se você pode operar com variações de vazão, você tem, logicamente, uma influência direta na velocidade, tá bom? Então, você basicamente fixa, você altera a vazão, diminui a velocidade e aumenta a pressão na entrada da bomba, ok? Então, vazões altas pode levar a velocidades altas, que pode levar a queda de pressão na entrada da bomba, que pode levar a cavitação, tá? Essa é o pensamento. Outra possibilidade, e essa é muito empregada na prática, talvez seja a que é mais empregada na prática, obviamente, né, tá? Que é você trabalhar com cotas de altura ZE, tá? ZE é essa cota aqui, tá bom? Cotas pequenas, menores, né? Menor cota ZE. Porque, veja, se você trabalha com valores menores de ZE, ou seja, esses valores podem até ser negativos, isso é interessante, tá? Lembrando que um valor negativo para ZE é nada mais do que você pegar a bomba, tá vendo? A cota Z está desse lado. Aqui está a linha de referência para as medidas de altura, tá? Para a cota vertical. E trabalhar com ZE negativo é você pegar a bomba e colocar ela abaixo do nível do reservatório, tá? Isso se chama, você está trabalhando com a máquina de modo afogada, tá? Máquina afogada. Isso é interessante, porque se você trabalha com cota Z muito grande, ou seja, a bomba a uma altura com a bomba muito elevada aqui com relação ao reservatório de sucção, novamente você tem valores de Z muito alto, que torna esse termo todo um valor negativo relativamente alto, e quando subtraído da pressão atmosférica leva a um valor de pressão na entrada da bomba muito baixo, tá? E isso pode levar à cavitação. Então, muitas vezes, para você evitar ou calibrar exatamente qual que uma região segura, onde você tem uma pressão na entrada da bomba relativamente alta, você trabalha variando a cota de altura e verificando qual que é o valor mínimo que você deve ter de cota de altura e, obviamente, a partir desse ponto você diminui ainda mais, muitas vezes trabalhando com esses valores negativos. Onde a gente pode ver isso aqui acontecendo até com um pouco de frequência é no caso das bombas hidráulicas que funcionam para recirculação de piscinas, né? Você percebe que essas bombas, elas ficam normalmente enterradas, né? E elas ficam a um nível abaixo da superfície da água na piscina, que para a gente seria o reservatório de sucção, ok? Essas bombas trabalhando nessa baixa, com cotas Z baixas, elas querem dizer para a gente, basicamente, que a gente está tentando evitar o efeito da cavitação nessas máquinas. E por fim,
e um termo, obviamente, que é um pouco mais difícil de se trabalhar, porque ele envolve uma série de outros parâmetros também, que é, observando esta equação, a gente trabalhar com perdas distribuídas e singulares na tubulação de sucção menores, tá? Ou seja, o termo HF e HS menores. Bem, isso aí você só consegue fazer trabalhando perda distribuída, muitas vezes com tubulações diferentes, velocidades diferentes, tubulações menos rugosas, extensões de tubulação menores, né? E aí tem alguns efeitos, todos esses, uma série de parâmetros vinculados à variação da perda distribuída, obviamente também de perdas singulares, por exemplo, utilizar elementos ou acessórios hidráulicos, elementos hidráulicos, que geram geram menos perda de carga singular, tá, no elemento, ou seja, tem coeficiente de perda de carga singular menor. Obviamente que a velocidade, tá, a velocidade de escoamento interfere também nas duas perdas, mas também interfere nesse termo da equação. Tá? Então, a gente tem todos esses parâmetros a serem analisados. Ok, que é o diagrama de Muth. Gente, espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho sobre o efeito de cavitação. Vale a pena lembrar, e os livros ressaltam isso, que esta previsão através da equação de energia, ela é válida, mas muitas vezes ela não é suficiente para prever o efeito de cavitação, pois muitas vezes existem alguns outros efeitos vinculados a isso, alguns outros parâmetros vinculados à cavitação que não é previsto, não são previstos pela equação de energia, tá? E que podem levar a um efeito de cavitação, mesmo a equação de energia prevendo que não, tá? Mas ela serve para a gente de um parâmetro inicial para verificação desse efeito, ok? Depois, futuramente agora, irei postar um exemplo, um estudo de caso, onde a gente pode desenvolver todo um projeto de instalação de recalque. Já temos um exercício desse aqui, ok? E vou utilizar ele como referência também. Quem não assistiu aí, dá uma procurada aí na playlist aí e dá uma olhada como que resolve uma instalação de recalque completa para um fluido real. E vamos usar aquele exercício e o resultado dele como referência para que a gente possa calcular a pressão na entrada da bomba e verificar se naquele exemplo específico estará havendo a cavitação ou não, ok? Usando basicamente a análise através desta equação aqui.